Bom dia, eu sou a doutora Edna Cristina Franco e eu trabalho na seção de patologia do Instituto Evandro Chagas e nós vamos falar aqui um pouco a respeito do processo de neuroinflamação e o papel dessa neuroinflamação na epilepsia. Bom, para nós entendermos a respeito desse assunto, é essencial nós entendermos o que é que vem a ser a neuroimunologia. Neuroimunologia é o estudo da interação das células do sistema imune com as células do sistema nervoso central. E esse estudo ele iniciou pelo fato da descoberta de que essa mistura entre células do sistema imune e células do sistema nervoso, ela pode ser uma mistura mortal. Nós temos como exemplo o caso da esclerose múltipla, onde você tem os linfócitos T liberando uma série de mediadores inflamatórios, e essa interação dos linfócitos T e desses liberadores inflamatórios acaba ocasionando a danos na bainha de mielina e, consequentemente, ao surgimento dos sintomas da esclerose múltipla. Então, no intuito de tentar entender como o sistema imunológico interage com o sistema nervoso e qual o papel dessa interação e o que nós sabemos a respeito desse assunto é que surgiu o ramo da neurociências conhecido como neuroimunologia. E a função dessa neuroimunologia é entender o quanto o sistema imunológico participa do processo fisiopatológico de inúmeras doenças, como, por exemplo, a esclerose múltipla. Como é que esse sistema imunológico ele contribui para o desenvolvimento normal do cérebro e como ele está relacionado com o processo de recuperação após algum tipo de trauma sofrido pelo sistema nervoso ou após uma série de infecções que o sistema nervoso pode eventualmente ser afetado. Quando a gente fala de sistema neuroimune, a gente precisa entender quais são as funções desse sistema neuroimune e quais são as células que participam desse sistema. Basicamente, a principal função do sistema neuroimune está relacionado com o desenvolvimento e com o funcionamento normal do sistema nervoso. Ele também está envolvido com o processo de envelhecimento normal e com o reparo de lesões do sistema nervoso. E a principal célula que participa desse processo é a micróglia, que é essa célula que vocês estão observando aqui ao lado. A micróglia, ela apresenta três funções. Ela tem uma função de sentinela, que é justamente ela está a todo momento verificando o microambiente no qual ela se encontra, no intuito de detectar mudanças nesse microambiente e, consequentemente, verificar qual é a origem dessas mudanças. Ela também tem uma função de limpeza, que é justamente promover o bem-estar e o funcionamento do sistema nervoso. Então, células mortas, no caso de uma infecção bacteriana ou viral, restos de bactérias, de vírus, ou até mesmo excesso de neurotransmissores, a micróglia ela vai promover essa limpeza para que o sistema nervoso consiga funcionar de uma forma adequada. E a terceira função da micróglia é a função de defesa, porque uma vez que ela detecta mudanças no ambiente, ela vai responder a essas mudanças e a resposta é justamente tentando fornecer uma neuroproteção para esse sistema nervoso. Acontece que, dependendo da intensidade dessa resposta, a micróglia ela tanto pode danificar as células que fazem parte do sistema nervoso, quanto ela pode matar essas células, principalmente os neurônios. A gente observa essa resposta exacerbada da micróglia em uma série de doenças, tais como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a doença de Huntington,
a esclerose lateral amiotrófica, as infecções por prion, a demência frontotemporal, a encefalopatia traumática crônica. São todos exemplos de doenças onde a resposta da micróglia, ela de uma certa forma, ela é tão intensa que acaba danificando e matando os neurônios. Bom, e de onde é que essa micróglia ela é proveniente? Esse estudo publicado na Science 2010 comprovou a origem da micróglia. Basicamente, a micróglia ela é derivada de células progenitoras mieloides primitivas, que, num primeiro momento, fazem parte da medula óssea vermelha, e durante o processo embrionário, essas células progenitoras elas começam a migrar para o sistema nervoso central. Então, esse estudo ele mostra que a micróglia ela não é só derivada dessas células progenitoras, como ela também é uma população ontogeneticamente distinta de células do sistema fagocítico mononuclear. Essa é a origem dessas células. E com relação à resposta inflamatória do cérebro à lesão, o que acontece quando o cérebro sofre uma lesão ou quando ele é atacado por agentes infecto-contagiosos? Numa situação de trauma, né, que acontece quando você tem lesão, que a gente chama de lesão de impacto fechado, uma situação de privação de oxigênio e de nutrientes, que acontece quando a gente tem um acidente vascular encefálico, transplante, lesão neurotóxica, que é quando acontece quando você tem um excesso de liberação de neurotransmissores citotóxicos, né, e acabam levando a excitotoxicidade. Infecções virais e alguns outros desafios imunológicos, que é quando o teu sistema imune ataca o teu sistema nervoso, por começar a produzir anticorpos contra as células do sistema nervoso, como no caso da esclerose lateral. Ao primeiro momento, você tem o desencadeamento de uma reação que a gente conhece como gliose. O que vem a ser a gliose? A gliose nada mais é do que a ativação, a proliferação e a hipertrofia, tanto de macrófagos quanto de micróglia. Essa gliose, ela começa quando você tem um trauma ou uma infecção no cérebro, e esse trauma e essa infecção, ela culmina com a ativação tanto das células da glia quanto das células neuronais, que é o que a gente está observando aqui. Essas células gliais e neurônios, eles, em razão do que está ocorrendo no cérebro, eles passam a liberar substâncias que nós conhecemos como citocinas. E essas citocinas, nós temos alguns exemplos aqui, o TNF-alfa, a interleucina beta e o interferon alfa. Tá? Essas substâncias são as que vão promover o processo de gliose. Tá? E elas acabam levando a um feedback, né? A um sistema de ativação aqui de uma retroalimentação positiva. Porque quanto mais citocinas você libera, mais células da glia e neurônios são ativadas e mais essas células ficam liberando essas substâncias. No intuito de que, para que você tenha um controle dessa gliose, é essencial que essa retroalimentação ela seja cortada. O problema é que a gente ainda não sabe como fazer isso de uma forma mais correta possível. Bom, essa resposta é uma resposta normal do nosso organismo, né? E essa resposta ela tem alguns objetivos, que são desencadear os processos que vão mediar o reparo, a lesão que o cérebro está sofrendo. Tá? Como é que esse reparo ele vai ocorrer? Através da restauração do suprimento de sangue, do restabelecimento da integridade da barreira hematoencefálica, que em muitos casos é rompida logo no início do processo fisiopatológico, e também por causa através da promoção da homeostasia no local da lesão. Né? Esse era o pensamento inicial. Ocorre que a gente já sabe que existe uma íntima relação
entre inflamação, produção de citocinas e gliose. E, em alguns casos, essa gliose, apesar de ser uma resposta fisiológica normal, ela, de uma certa maneira, ela se torna prejudicial, como no caso de lesões no sistema nervoso central, em especial lesões de medula, onde você não consegue restabelecer o contato, né? a partir da origem onde ocorreu a lesão, justamente em virtude da gliose que é formada naquela região. Então, é essencial que a gente entenda esse processo no sentido de que a gente consiga manipulá-lo a ponto de que a gliose ocorra, mas que ela não seja tão intensa, para que o processo de reparo ele possa ser completo, tá? E não como ocorre nos dias atuais. Bom, qual é a origem desses mediadores inflamatórios na resposta neuroinflamatória? Os mediadores inflamatórios que são liberados quando o cérebro sofre uma lesão ou quando ele é atacado são as próprias células do sistema nervoso central. A gente já sabe que micróglia, astrócitos e neurônios, eles são capazes de liberar citocinas pró-inflamatórias, mas essas citocinas pró-inflamatórias que são liberadas pelo sistema nervoso, elas também vão elas vão se somar a uma série de outras substâncias que também vão estar sendo liberadas por células do sistema periférico, que são os fagócitos mononucleares, os linfócitos T, as células natural killer e as células polimorfonucleadas. Essas células, a partir do momento que você tem o rompimento da barreira hematoencefálica, essas células têm livre acesso ao sistema nervoso, que é algo que normalmente elas não têm numa situação normal. Essa situação acontece só quando você tem ou trauma ou uma infecção. E essas substâncias elas acabam se somando, né, aquelas que já estavam sendo liberadas pelo sistema nervoso central, levando à evolução da lesão. E essa evolução ela está associada à expressão de mediadores inflamatórios. Em um primeiro momento, você tem citocinas inflamatórias sendo liberadas, e essa resposta vai incluir a adesão dos leucócitos à parede dos vasos sanguíneos, a infiltração dessas células no tecido cerebral, não apenas porque você tem um aumento de proteínas de adesão, mas também porque você tem a barreira hematoencefálica comprometida, e você tem aí também a ativação da micróglia residente, tá? Do sistema nervoso, que é a micróglia, dos macrófagos residentes do sistema nervoso central, que são a micróglia. Todo esse processo, de uma certa forma, culmina com a evolução da lesão, e com um aumento do trauma da área lesionada ou no intuito de você tentar amenizar uma infecção, culminar com o exacerbamento do processo inflamatório. Essa resposta inflamatória que acontece no cérebro após a lesão ou após traumas, elas têm 3 características específicas. Nós temos a gliose, que é o processo que eu falei anteriormente para vocês. Essa gliose, ela culmina com a morte ou com a perda de neurônios, e ela também é acompanhada de edema. No primeiro momento, nós temos presença de leucócitos. Esses leucócitos, eles são inicialmente os neutrófilos. 72 horas após a lesão ocorrer, nós temos um pico de neutrófilos naquela região. E, posteriormente, esses neutrófilos eles vão sendo substituídos por monócitos, por macrófagos ativados, que a gente conhece como células CD68 positivas. E o mecanismo de sinalização desse processo, ele envolve a liberação de fator de necrose tumoral alfa e de interleucina beta. Tá? Mas existem também outras substâncias que estão envolvidas nesse processo,
que são as citocinas quimiotáticas, a interleucina 8, que vai, de uma certa forma, chamar as células inflamatórias para o local em que está ocorrendo a lesão. E nós temos o aparecimento, o surgimento e também a maior produção de moléculas de adesão, como as integrinas, CD11, CD18, a ICAM1, a ELA1 e a P-selectina. Todas essas são proteínas que estão envolvidas aí no mecanismo de sinalização. Mas se vocês forem perceber, esse mecanismo de sinalização, ele começa principalmente com a liberação de fatores de necrose tumoral alfa e interleucina 1 beta. E eu estou falando isso para vocês porque mais tarde vai ser importante a gente entender o papel dessas substâncias, principalmente na epilepsia. No caso das células polimorfonucleadas, essas células elas vão induzir danos teciduais. Como acontece esse processo de dano tecidual? Você tem, no primeiro momento, essas células causando um tamponamento dos vasos naquela região. Isso, de uma certa forma, causa oclusão de um vaso. Consequentemente, você tem ali uma diminuição, né, de oxigênio e de nutrientes para aquele tecido. Isso, por si só, já vai causar um processo isquêmico no local. Mas essas células também têm a função de gerar e de liberar espécies reativas do oxigênio, que a gente conhece popularmente como radicais livres, e também de gerar e de liberar produtos citotóxicos. Tá? Um dos principais produtos citotóxicos nesse processo, que tem a função de evitar o processo isquêmico, mas que de uma certa forma também funciona como um produto citotóxico, é o óxido nítrico, que está sendo liberado ali nessa região. Aqui nós temos algumas figuras no intuito de, do ponto de vista patológico, você conseguir entender o que está ocorrendo no tecido. Nessa primeira figura aqui nós temos as células CD8 positivas, né, na região onde ocorreu a lesão. Né? Só lembrando que essas células CD8 positivas, elas são, né, os monócitos e os macrófagos ativados, e que eles, de uma certa forma, vão ativar esse processo de gliose e de morte celular. Tá? Aqui nós temos o início da gliose, caracterizada principalmente por astrócitos reativos, pela presença de astrócitos reativos. Tá? Esses astrócitos reativos, como vocês podem perceber, ele delimita o centro da lesão. Tá? E num processo mais... esse seria um processo mais crônico. Tá? Numa fase mais aguda, nós temos o aparecimento de edema nessa região. Tá? O edema ele é caracterizado por essas áreas esbranquiçadas no sistema nervoso central, que normalmente elas não deveriam estar nessa região. Né? Lembrando que quando você tem o rompimento da barreira hematocefálica, né, as células que entram juntamente com essa barreira, elas trazem consigo também líquido. Né? E esse líquido, obviamente, vai ocasionar o edema nessa região. Aqui nós temos uma figura também fazendo a comparação entre o que seria o aspecto normal de um neurônio e o neurônio em processo necrótico. Tá? Lembrando que a morte celular por necrose, ela acontece logo que ocorre o dano ou o trauma ao cérebro. E a gente pode perceber nessa figura também as regiões esbranquiçadas, características de uma área com edema. Tá? E um aparecimento aqui de uma série de células polimorfonucleadas, leucócitos, neutrófilos e posteriormente macrófagos ativados. Bom, como é que acontece esse processo? Né?
Em um primeiro momento, quando eu tenho a expressão de genes que eu vou considerar aqui como genes neurodestruidores, que são justamente aqueles que vão culminar com a produção de fatores envolvidos com a neurodegeneração, né, que são justamente os genes da interleucina beta, do fator de necrose tumoral, das proteínas de adesão, que vão ser proteínas essenciais para que você tenha essas células migrando para a área de adesão. A interleucina 8, que é um fator, de uma certa forma, que vai chamar as células do sistema imune para o local de adesão. Tá? Isso ocorre principalmente na lesão precoce. Né? Então, você tem o rompimento da barreira hematocefálica, tá? O aparecimento dessas proteínas de adesão, eles vão contribuir para que as células do sistema imune, como no caso aqui o neutrófilo, que são as primeiras células que vão migrar para essa região, elas consigam se aderir ao endotélio e migrar para o sítio de lesão. Só que quando elas fazem esse processo de migração, elas acabam liberando citocinas pró-inflamatórias, radicais livres, óxido nítrico, tá? E essas substâncias, elas não só vão ativar a micróglia, como elas também vão ativar os neurônios e os astrócitos, fazendo com que essas células do sistema nervoso, elas comecem a liberar citocinas pró-inflamatórias, né? Não só citocinas pró-inflamatórias, quanto uma série de neurotransmissores citotóxicos que vão levar à citotoxicidade e à morte neuronal. Isso vai desencadear morte celular, no primeiro momento necrose, no segundo momento você tem a morte celular programada, mais conhecida como apoptose, sendo ativada. Durante o processo de recuperação, a gente precisa que o sistema nervoso ele expresse os genes neuroprotetores. Que genes são esses? Uma série de fatores de crescimento, como fatores de crescimento neuronal, fatores de crescimento derivado do cérebro, que são todas substâncias neuroprotetoras. Essas substâncias neuroprotetoras, elas têm a função de restabelecer a barreira hematocefálica e restaurar o microambiente neuronal. Tá? Nesse sentido, essas substâncias atuam nas células da glia, principalmente micróglia e astrócitos, no intuito de promover a gliose. Essa gliose a gente pode considerar como uma cicatriz glial. Tá? No local onde se machuca, normalmente você tem uma cicatriz. E no sistema nervoso central, isso não é diferente. Tá? Ocorre a formação de uma cicatriz glial. Mas eles também têm a função de aumentar a plasticidade dos neurônios remanescentes. E estudos têm mostrado que eles não só aumentam essa plasticidade desses neurônios remanescentes, como essas substâncias elas também são capazes de ativar o processo de divisão celular, principalmente de células tronco neuronais, né? O intuito é justamente você promover o restabelecimento ou a recuperação dessa área que sofreu lesão. Com relação a essas vias de controle, a gente sabe atualmente que nós temos vias de detecção e de manutenção, tá? Que são responsáveis pela resposta inflamatória. Ocorre que essa resposta inflamatória ela deveria ocorrer sob controle, e muitas das vezes o que ocorre é que o próprio organismo não consegue controlar a resposta inflamatória que ele desencadeou. Esse é um problema. E nós temos a via de eliminação. A via de eliminação, que é justamente a principal função do sistema imune, tem a função de eliminar o estímulo lesivo, né? No caso do estímulo ser uma bactéria ou até mesmo trauma, né? As células acabam morrendo. O fato de você ter células mortas no local
é um estímulo lesivo. O que é que acontece? Nós temos o rompimento da função de manutenção do sistema, né? Quando essas células da micróbio estavam lá verificando o ambiente e de uma hora para outra elas detectam que esse ambiente, a homeostase desse ambiente ela foi rompida. Nós temos a desregulação das funções de defesa, que é o processo que a gente conhece como neuroinflamação. Você tem o sistema neuroimunológico, ele não é unicamente deletério. O que significa isso? No primeiro momento, você tem a lesão, essa lesão desencadeia uma inflamação inicial, e essa inflamação inicial, ela acaba ocasionando um dano no sistema nervoso central. Só que isso é uma consequência de todo um processo que foi ativado. Tá? O dano cerebral, ele não deveria ocorrer. Ele acontece justamente porque a resposta, ela não acontece, ela não consegue ser controlada adequadamente ainda, né? Nós não temos ainda mecanismos de controlar essa resposta a ponto de que nós tenhamos os aspectos positivos sendo acionados e a gente consiga bloquear essa resposta no momento que ela se torna lesiva ao tecido. Então, como é que a gente sabe que esse sistema neuroimunológico ele não é unicamente deletério? Porque quando você tenta intervir com anti-inflamatórios, no intuito de controlar a resposta que está ocorrendo e evitar o dano cerebral, a gente sabe que ocorre que essa intervenção, no momento inoportuno, ela pode reduzir a regeneração e a recuperação do sistema nervoso. Então, é uma área em que nós ainda estamos engatinhando. Nós sabemos como acontece o processo, mas a gente ainda não sabe exatamente o momento oportuno de atuar, né? De entrar com esses anti-inflamatórios para evitar o dano cerebral. E o que ocorre é que a neuroinflamação, após a lesão, ela vai servir, então, para múltiplos propósitos, tais como, quais seriam esses propósitos? Facilitar a plasticidade e, consequentemente, a recuperação e secretar aqueles fatores neurotróficos que eu mostrei anteriormente para vocês, BNDF, NGF, enfim. A pergunta crítica nesse sentido é qual é o momento propício para que a gente possa intervir. O momento em que a gente não bloquearia a função benéfica da neuroinflamação e, consequentemente, não levaria ao dano cerebral. A gente sabe que a atividade inflamatória ela estende-se desde o processo, desde o início, né? Onde a gente observa a inflamação de leucócitos, que é a fase inicial, a chegada dos neutrófitos, que tem o seu pico 72 horas após o trauma ou a infecção ocorrer. Ela perpassa pelo processo de reparação, remodelação e plasticidade neural, até a recuperação funcional, que seria a fase tardia. O problema é que, quando esse processo inflamatório, essa atividade inflamatória, ela acontece de uma forma descontrolada, a reparação e a remodelação elas podem até ocorrer, mas a plasticidade e a recuperação elas ficam prejudicadas, justamente por causa do processo de gliose. E eu falei tudo isso para vocês para que a gente possa entender qual é o papel dessa neuroinflamação no processo de epilepsia. Nós sabemos que a epilepsia é uma doença que acumula 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu não sei se esses dados ainda estão corretos, mas 80% dos casos de epilepsia são pessoas que vivem em países com renda baixa, como a gente pode perceber aqui, África, América do Sul, né? São os países que têm os maiores índices, né? Casos de epilepsia por 100 mil habitantes,
E a gente sabe que essa é uma doença que tem um impacto na vida, na qualidade de vida significante, né? Nós temos um impacto econômico, porque ela afeta a economia da família. 33% dessas pessoas necessitam de cuidadores, tá? E isso acaba gerando custo para a família, de uma forma geral. Nós temos uma carga familiar, né, onde normalmente as pessoas precisam ter uma jornada de trabalho reduzida, tá? E às vezes elas não têm um emprego fixo, tá? Nós temos o impacto emocional dessa doença, né? 54% dessas pessoas sofrem de ansiedade, 32% sofrem de depressão. E nós temos também o fato de muitas pessoas não terem as suas crises controladas, o que acaba limitando a sua atividade diária. E nós temos também os impactos com relação à farmacologia, onde uma parte desses pacientes acabam precisando de fazer uma terapia com múltiplos medicamentos, e cada um desses medicamentos tem efeitos colaterais, né? E isso acaba ocasionando uma série de outros fatores mais. Mas o que ocasiona a epilepsia? Tá? Ela é uma doença, muitas das vezes, de causa idiopática, né? Algumas pessoas relatam traumas, eventos febris, né, que desencadeiam a doença em algum momento da sua vida. Eventualmente, esses eventos febris, eles podem estar associados ou não com infecções, com doenças infecciosas, né, em que aquela pessoa estava sendo acometida em um determinado momento da sua vida. E se a gente tem um trauma, obviamente nós temos um processo inflamatório ocorrendo no sistema nervoso desse indivíduo. E se nós temos um processo febril, né, causado por uma doença infecciosa, nós também temos um processo inflamatório ocorrendo nesse sistema nervoso central. Por que a gente precisa estudar a neuroinflamação, então, no caso de pacientes com epilepsia? A resposta para essa pergunta, ela pode andar por eu posso responder essa pergunta de 3 formas. Primeiro, para que a gente possa entender os mecanismos da epileptogênese, tá? Conhecer a epileptogênese, o mecanismo epileptogênico, ele é essencial para desenvolver novas drogas que possam prevenir ou modificar essa doença. Porque a neuroinflamação ela tem sido proposta como um alvo promissor para intervenções terapêuticas. Por exemplo, inibir um processo epileptogênico, principalmente naqueles casos em que a epileptogênese evoluiu a partir de lesões cerebrais traumáticas, e porque ainda não está claro se as vias relacionadas às citocinas elas têm um papel crítico no desenvolvimento da epilepsia. Tá? Alguns estudos demonstram que sim, que eu tenho determinadas citocinas que possuem papel crítico para o desenvolvimento, para a epileptogênese, e alguns estudos mostram que, apesar de nós termos citocinas pró-inflamatórias envolvidas nesse processo, elas não são o único fator. Então, a gente precisa de maiores informações, mais estudos a respeito desse assunto. Quando a gente fala de neuroinflamação, a gente não pode esquecer da micróglia, que é a principal célula envolvida nesse processo. Aqui eu tenho uma figura mostrando para vocês a micróglia ramificada, a sua morfologia normal. Normalmente a micróglia ela possui essas ramificações para que ela possa vasculhar o seu microambiente. É a partir dessas ramificações que ela verifica o quanto esse microambiente está fisiologicamente normal ou quando ele é alterado.
E quando acontece alguma alteração no microambiente em que essa célula se encontra, essa célula passa a adotar determinadas morfologias diferentes. Nós temos aqui estágios intermediários, onde você tem um aumento do corpo dessa célula, do corpo celular, e um aumento também do número de ramificações, para que ela possa verificar a origem do problema. Ela se torna uma célula moderadamente hipertrófica, mas se o problema persistir, ela pode se tornar uma micróglia altamente ativada, que é o que a gente está observando aqui nessa figura aí. Então, esses são todos os estágios que a micróglia, que a gente pode encontrar a micróglia em um processo, em uma amostra de um tecido de origem traumática ou infecciosa. Tá? E com relação à epilepsia, o que nós sabemos atualmente é que estudos desencadeados pelo grupo da Eleonora Aronoca têm mostrado que as células da glia, tá, elas são fonte de citocinas, tá, principalmente da interleucina 1 beta, que é, como eu falei anteriormente para vocês, tá, fator de necrose tumoral e interleucina 1 beta são as principais citocinas envolvidas nesse processo. Né? E aqui a gente está mostrando uma foto que foi retirada desse trabalho, mostrando uma dupla marcação de interleucina 1 beta e de OX42, que é um anticorpo utilizado para marcar a micróglia. O que isso significa? Significa que nessas células a interleucina 1 beta está sendo produzida por micróglia. Assim como nós temos também aqui 3 fotografias mostrando a dupla marcação entre interleucina 1 beta e GFAP. GFAP é um anticorpo utilizado para marcar astrócito. Então, essas fotos elas estão mostrando a produção de interleucina 1 beta através de astrócitos. Isso significa que, no caso de um tecido nervoso, né, que de origem de um animal ou de um indivíduo que teve um processo epileptogênico, que as suas células da glia, especialmente micróglia e astrócitos, essas células elas estão produzindo em grande quantidade essa citocina, que é a interleucina 1 beta, que é uma citocina pró-inflamatória. E o que isso tem relacionado com o processo de epileptogênese? Aqui nessa figura ao lado, esse esquema está mostrando que, em geral, o processo epileptogênico ele tem um evento desencadeante, ou precipitante. Esse evento ele pode ser um evento genético, a questão genética ela ainda precisa ser mais elucidada nesse mecanismo, a gente sabe que existe um fator genético envolvido, ou adquirido, que não só no caso dos indivíduos que tiveram um evento como um traumatismo ou uma infecção. Tá? Esse evento desencadeante, em virtude do processo neuroinflamatório, que tem, a priori, um papel benéfico, ele leva à produção dessa citocina, que é a interleucina 1 beta. A interleucina 1 beta, uma vez produzida, ela precisa atuar nesse tecido. E ela atua através da sua ligação com seu receptor, tá? Que é o receptor de interleucina 1. Tá? A ligação da citocina com o seu receptor leva a uma sinalização celular. Essa sinalização celular, ela possui um efeito rápido, que a gente pode considerar como efeito agudo ou imediato, e ela vai também ter um efeito a longo prazo. Com relação ao efeito agudo ou rápido, o que nós temos? Nós temos a ativação de sinases, alguns autores chamam de quinases,
Só lembrando que essas são proteínas que têm a função de fosforilar outras proteínas, tá? Essa fosforilação, ela leva a mudanças rápidas, principalmente de canais iônicos, tais como o canal de NMDA e o canal AMPA. Esses canais iônicos, eles, uma vez abertos, fazem com que eu tenha entrada de íons com cargas positivas na célula, desencadeando a hiperexcitabilidade. Tá? Essa hiperexcitabilidade, ela pode se desenvolver em morte celular também, porque determinados neurônios vão morrer por causa do excesso de liberação de neurotransmissores excitatórios. Tá? E tanto a hiperexcitabilidade quanto a morte celular, esses são dois eventos que levam à epileptogênese. Esse seria um efeito rápido da produção de interleucina beta, uma vez que eu tenho o evento desencadeante. Com relação ao efeito a longo prazo, o que nós temos? Nós temos a produção dessa citocina atuando sobre os seus receptores e ativando a sinalização celular. E essa sinalização celular, a longo prazo, leva à ativação de uma série de genes, tais como o NF-κ-beta, a produção de outras citocinas, né? Uma vez esses genes ativados, você tem a produção exacerbada dessas proteínas, e essas substâncias, elas colaboram para a alteração estrutural, alteração funcional, tanto na rede glial quanto na rede neuronal. E essas alterações estruturais e funcionais, né, uma vez elas tendo sido desencadeadas, elas também vão culminar com o processo de epileptogênese. Então, você tem aqui tanto um efeito rápido da interleucina 1 beta, quanto o efeito a longo prazo dessa interleucina 1 beta. O efeito rápido, desencadeado pela hiperexcitabilidade pela morte celular, e o efeito a longo prazo, desencadeado pelas alterações estruturais e funcionais, que, em parte, são também uma consequência do que aconteceu anteriormente, que é a excitabilidade e a morte celular. Bom, mas a culpa, ela é só da inflamação? Como eu falei anteriormente para vocês, existe uma série de estudos na literatura que mostram, né, que as citocinas pró-inflamatórias, elas estão envolvidas com o processo epileptogênico, mas essa não é uma única parte da história. Né? Em 2019, esse grupo do ZAL, eles publicaram esse trabalho mostrando que alterações que não necessariamente são inflamatórias, mas que envolvem a micróglia, elas são suficientes para desencadear a epilepsia. E essas alterações, elas estão relacionadas principalmente com uma via de sinalização que a gente conhece como sinalização mTOR. Tá? Nesse caso, esses autores mostraram que, no caso da epileptogênese, a sinalização da via mTOR, ela encontra-se extremamente elevada na micróglia. E não necessariamente você precisa ter citocinas pró-inflamatórias para que isso ocorra. Provavelmente, eu estou especulando, tá? Aqui pode ser uma parte do processo relacionado com o efeito genético ou o fator desencadeante genético, não sei, tá? Mas, enfim, o que acontece quando eu tenho essa sinalização mTOR elevada na micróglia? Essa sinalização elevada, ela acaba culminando na epileptogênese, e essa epileptogênese, tá? Eles demonstraram que ela pode ocorrer em qualquer fase da vida, ela pode acontecer tanto na infância, como na adolescência, ou até mesmo na fase adulta. O que causa esse processo é o que a gente desconhece, né? O que faz com que essa via ela fique, de uma hora para outra, a sinalização dela fique descontrolada. Isso a gente ainda não sabe. Bom, mas o que acontece? A sinalização mTOR, ela é elevada, quando ela está elevada, ela pode levar a micróglia a adotar um fenótipo do tipo reativo.
ela é uma micróglia reativa, mas ela não é uma micróglia inflamatória. Então, ela tem um fenótipo de micróglia reativa, mas ela não necessariamente está produzindo citocinas pró-inflamatórias, mas a sua via mTOR ela está extremamente elevada. Esse fenótipo alterado, eles já mostraram que ele está associado com a perda da homeostase do sistema nervoso central. Então, para essa via ser ativada, existe um evento desencadeante, que nós ainda não conhecemos exatamente qual é, mas uma vez que esse evento ocorre, a via ela é altamente exacerbada. Isso ocorre, e essa via alterada leva a uma densidade reduzida de sinapses. Aparentemente, você começa a ter perda de sinapses naquela região. Isso acontece principalmente, isso foi visto principalmente nas micróglias do hipocampo, tá? Uma informação importante que eu esqueci de informar anteriormente para vocês. Você tem proliferação de astrócitos, ou seja, essa sinalização em mTOR elevada leva à gliose, tá? Que acontece em geral nos processos de trauma ou de infecção. Você tem degeneração neuronal, só que essa degeneração neuronal é uma degeneração moderada, mas ela ocorre, ela existe. E você tem o desenvolvimento de convulsões recorrentes e espontâneas. Aí começa a ter o surgimento das crises epilépticas. Tá? Provavelmente, o desenvolvimento dessas crises epilépticas é consequência do conjunto de acontecimentos que ocorreram anteriormente. Tá? Perda de sinapses, proliferação de astrócitos e degeneração de neurônios. Isso significa, por que isso é importante? Porque, como eu falei anteriormente, não só nós temos informações na literatura que mostram que o processo inflamatório que pode estar sendo desencadeado por um trauma ou por infecção, que culmina com a liberação de citocinas pró-inflamatórias, dentre elas a interleucina 1 beta e o fator de necrose tumoral alfa, desencadeia uma série de eventos que levam ao processo epileptogênico, como você tem uma via que tem um fator ainda desconhecido, né, que leva a micróglia a adotar um fenótipo reativo que culmina com a perda de sinapses, ativação e proliferação de astrócitos, degeneração de neurônios. Então, aparentemente, a gente pode dizer que esse processo todo, a gente pode colocar a micróglia, né, como sendo uma célula-alvo para terapias em potencial relacionadas à prevenção da epilepsia ou ao controle dessa epilepsia. Tá? Porque tanto um evento quanto o outro, de uma certa forma, perpassa por essa célula. Bom, em resumo, nós temos essa figura mostrando que nós podemos ter um evento inicial, tá? Um insulto inicial. Nesse caso, quando você tem um insulto inicial, você tem uma série de substâncias sendo produzidas, tá? Você tem ativação de células da micróglia, de astrócitos, de neurônios. Essas células, elas começam a liberar para um ambiente no qual elas se encontram sinais de perigo. Esses sinais de perigo podem ser essa proteína aqui, a HMGB1, tá? Como pode ser também a própria liberação de ATP no microambiente do sistema nervoso. Tá? Quando você tem uma liberação de ATP no ambiente, isso significa que células foram lesadas. Tá? E se células foram lesadas, células foram rompidas, você tem ali um insulto, um trauma naquela região. Tanto o ATP quanto essa proteína, a HMGB1, elas, uma vez ligadas aos seus respectivos receptores, elas têm a função de ativar um complexo que a gente conhece como inflamassoma. E esse complexo inflamassoma, aqui nós temos uma via mais lenta, porque envolve ativação de fatores, né,
nucleares, tá? Como NF-κ-beta, tá? Que vai desencadear aqui a transcrição de DNA, como o próprio inflamassoma também atua sobre o DNA, promovendo o quê? Promovendo uma alta produção e, consequentemente, uma alta liberação de interleucina-1-beta para o ambiente. A gente sabe que, a curto prazo, essa interleucina-1-beta ela vai alterar os canais iônicos, tá? Você vai ter a ativação de sinases, e essas sinases vão fosforilar canais iônicos. Esses canais iônicos, uma vez fosforilados, eles abrem, aumentando o influxo de cálcio nessa região. E uma vez você tendo o influxo de cálcio, você tem liberação de neurotransmissores excitatórios, tá? E, consequentemente, um processo de excitabilidade aí descontrolada, hiperexcitabilidade, né? Que vai desencadear a epileptogênese. E aqui eu gostaria de mostrar também, essa figura não foi colocada por acaso, aqui o papel de uma interleucina que nós temos estudado, que é a interleucina 10, tá? Que é uma interleucina anti-inflamatória. E como é que a interleucina 10 estaria envolvendo aí no processo? Poderia ser, por exemplo, um alvo em potencial de terapia para esses indivíduos, tá? A interleucina 10 ela tem a função de bloquear a interleucina 1-beta. Logo, uma vez ela bloqueando essa citocina, você não tem aí essa cascata ocorrendo, né, de uma forma descontrolada. Tá? Bom, basicamente, era isso que eu gostaria de falar a respeito do assunto com vocês. Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor, né? Obviamente que o assunto ele não está esgotado, é apenas uma pequena pincelada em algo que é muito maior e muito mais complexo, mas é mais para que a gente possa ter aí a intenção de estimular em vocês a curiosidade por esse assunto, tá bom? Muito obrigada.